Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. Eu sou Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, mestre em Linguística, professor no curso de Letras e no mestrado em Educação da Universidade Federal de Goiás. O objetivo deste canal é trazer alguns apontamentos sobre questões teóricas ligadas às ciências da linguagem. Estes apontamentos, como o título do canal prevê, é para serem menos complicados ou um pouquinho mais descomplicados, justamente para facilitar o seu entendimento a respeito da linguística. Esta série que eu estou fazendo, que ainda é uma parte inicial, vai culminar nas considerações teóricas de Saussure e Chomsky a respeito da linguagem. Na sequência desta série, eu vou abrir outras, abordando outros assuntos ligados à ciência da linguagem. Eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo se você achar que o conteúdo é pertinente e é relevante. E se você achar que essa pertinência e essa relevância vale a pena, compartilhe com seus amigos e com seus colegas que estudam também as ciências da linguagem. Eu venho falando com você a respeito de... Os últimos vídeos são a respeito de um tópico que o título é A Origem e as Espécies. O objetivo desta parte desses vídeos é justamente dizer para você qual a relação que existe entre a origem e as espécies de nós humanos e a linguagem, de que forma uma coisa pode ou não se associar à outra. E no último vídeo eu deixei uma pergunta para você ao longo da minha apresentação. Eu vou retomar essa questão hoje para poder dar sequência nesse tema, tá? Então, assim, já foi dito que povos primitivos falam línguas primitivas. Aí eu perguntei para você, será que existe relação entre esse aspecto? Será que os povos primitivos antecessores a nós, que vieram antes de nós, falavam línguas que podem ser consideradas primitivas? A essa pergunta eu posso fazer uma outra, ligada ao tempo atual, ao nosso momento atual e contemporâneo. Será que as pessoas que têm menos escolaridade ou as pessoas que têm menos letramento têm um uso linguístico mais primitivo do que daqueles que têm mais escolaridade e mais letramento? O que você acha a respeito disso? Escreve lá nos comentários para eu saber a sua opinião. Dê um pause aí no vídeo, escreva lá nos comentários, depois volte para ver o que eu tenho a dizer a respeito disso e quais são os encaminhamentos que eu vou dar a respeito desta questão. Faça isso, por favor. Bom, as línguas dos povos primitivos podem não ter sido tão complexas e tão ricas, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista semântico, quanto as que nós utilizamos hoje. Porém, para a realidade que eles viviam naquele momento, elas eram totalmente possíveis e totalmente positivas, digamos assim, para as necessidades interacionais, relacionais e linguísticas que eles tinham. Então, da mesma forma que nós não podemos dizer que existem pessoas aculturadas ou com menos cultura, nós também não podemos dizer que existem línguas que são menos importantes ou menos relevantes. Aqui no Brasil, você já deve ter talvez ouvido isso que eu vou dizer, eu já ouvi muitas vezes. Muitas pessoas dizem que, do ponto de vista linguístico, o português melhor falado aqui no Brasil é o português do Maranhão. E essa consideração diz respeito ao tipo, ao resultado linguístico que o português falado no Maranhão tem com relação às outras línguas dos colonizadores da época que foram chegando àquela região do Brasil. Isso é uma visão preconceituosa. Não existe português melhor ou português pior. Existe português adequado para a realidade dos seus falantes e que é resultado da mesclagem, da miscigenação, da mistura que originou aquele comportamento linguístico vinculado tanto aos povos que já havia na época, quanto aos que vieram durante o período de colonização. Uma das coisas mais ricas da nossa língua e também da nossa cultura é justamente a miscigenação, essa pluralidade, essa constituição de várias culturas, de vários povos, de várias línguas que vieram ao longo do processo de colonização. Talvez esse seja um dos poucos benefícios que a colonização trouxe para o Brasil, mas é um resultado positivo de uma mistura, uma miscigenação muito rica que tornou a nossa língua tão múltipla,
tão variável e tão bonita. O português do Brasil é uma língua muito bonita e isso se deve justamente a essa movimentação, essa mistura, essa que está conectada ao nosso comportamento linguístico. Então, as línguas dos povos primitivos podem não ser tão complexas quanto as de hoje. Essa complexidade veio vindo ao longo do processo evolutivo da própria língua. E eu já falei com você que os homens mais primitivos, o cérebro deles era diferente do nosso. E a partir da evolução, com o aparecimento daqueles 3 cérebros sobre os quais eu já falei com você, o cérebro reptiliano, o sistema límbico, o neocórtex e o córtex pré-frontal, que é a parte da frente aqui do cérebro que fica na testa, tudo isso culminou, dentre outras modificações na evolução humana, numa questão linguística mais elaborada, mais complexa, que dá conta de maiores necessidades que nós humanos temos no dia a dia das nossas relações interacionais. Agora, uma outra forma da gente perceber o quanto todas as línguas são completas, todas as línguas são capazes, todas as línguas são perfeitas, é o fato de que qualquer coisa pode ser dita em qualquer língua. Naturalmente que podem ocorrer algumas variações, algumas dificuldades por conta de questões estruturais intrínsecas a determinadas línguas. Então, por exemplo, alguns verbos podem existir em uma língua e podem não existir em outra língua, e isso pode dificultar para um falante de uma língua que contém um verbo. Quando ele vai falar a língua que não contém aquele verbo, isso pode trazer uma certa dificuldade. Mas é possível fazer as adaptações para conseguir dizer qualquer coisa numa outra língua, mesmo que ela não contenha algumas palavras específicas. O mesmo acontece do ponto de vista fonético e fonológico. Então, não são todos os sons que são comuns a todas as línguas. Algumas línguas possuem sons característicos e outras línguas não possuem sons que são característicos para uma língua X, mas o falante consegue fazer as adaptações para aquilo e o ouvinte, naturalmente, se tiver uma certa dificuldade de entender aquele som, mas ele vai fazer as adaptações que são necessárias para que possa ser possível a comunicação e a interação. Então, o fato de qualquer coisa poder ser dita em qualquer língua é um grande indicativo de que, sim, todas as línguas são completas, todas as línguas dão conta das necessidades interacionais e relacionais dos seus falantes, e por isso a gente não deve dizer que existe uma língua melhor do que a outra, ou uma língua que seja superior à outra. Uma outra questão: uma língua mais ou menos complexa não se associa à capacidade do pensamento mais ou menos abstrato do seu usuário. Então, dito de outra forma, seria assim: será que as pessoas que têm um pensamento mais complexo, um pensamento mais elaborado, têm uma propensão natural ao uso de uma língua que seja também mais complexa e também mais elaborada? Será que existe essa relação? Será que é possível a gente associar uma coisa à outra? E a partir dessa afirmação, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Primeiro, existe relação entre linguagem e pensamento? E a segunda, se sim, se existe relação entre linguagem e pensamento, de que forma ocorre, de que forma se dá essa relação? Você já parou para pensar a respeito disso? Você já parou para pensar que tipo de conexão que existe entre as capacidades de pensamento que as pessoas têm e o uso linguístico que elas fazem? Tem uma outra forma de fazer essas questões para a gente refletir um pouco mais, que eu disse há pouco, vou retomar. Será que as pessoas que têm um pensamento mais complexo e mais elaborado têm mais propensão a usar de maneira mais eficiente línguas que são mais complexas e mais elaboradas? E se sim, de que forma será que isso acontece? Bom, a resposta já está dada nas considerações que eu fiz há pouco, né? Então, primeiro, não existe língua melhor que a outra, não existe língua superior à outra. Todas as línguas são suficientemente capazes, eficientes e eficazes de atender às necessidades relacionais e socio-interacionais de seus usuários. Então, não existe uma língua melhor, uma língua superior. Do ponto de vista estrutural, existem diferenças. Então, é muito comum, assim, nós somos falantes de português, português é a nossa língua materna, por isso nós temos total domínio sobre ela. E eu já ouvi muita gente que vai estudar, por exemplo, inglês, reclamar que o português é mais difícil do que o inglês por conta de determinadas estruturas gramaticais que na cabeça daquela pessoa, no inglês, são mais fáceis, ou vice-versa. Às vezes dizer que português é mais fácil
porque no aspecto estrutural, o inglês tem algumas organizações que são mais difíceis. Do ponto de vista fonético, as línguas que têm uma organização fonética com mais consoantes, como o alemão ou o russo, por exemplo, nós, falantes de português e de línguas românicas, que temos uma dosagem mais ou menos equilibrada entre o número de vogais e consoantes, podemos achar que o alemão ou o russo podem vir a ser línguas mais difíceis, mas na verdade, do ponto de vista fonético. Mas na verdade não são mais fáceis ou mais difíceis, são diferentes. E aí do ponto de vista fonético, quando eu entrar numa série que eu quero fazer com você a respeito de fonética, eu vou falar mais sobre isso, mas do ponto de vista fonético, dentro do aspecto fisiológico, o nosso aparelho fonador ele vai sendo modelado para que nós possamos articular a língua ou as línguas com a qual ou com as quais nós temos mais contato durante o período da fase crítica. Lembra de eu falar do período da fase crítica com você? Vai mais ou menos aos 7 ou aos 9 anos, e é um momento que o cérebro, dentre as outras capacidades, está estruturalmente pronto para o desenvolvimento da capacidade linguística, sob todos os aspectos, fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico, dentre outros. E aí, quando passa essa fase, do ponto de vista fisiológico, em se tratando da questão anatômica, o aparelho fonador meio que se consolida, meio que se concretiza, digamos assim, e vai ficar mais difícil para que a pessoa consiga desenvolver articulatoriamente uma língua que tenha uma estrutura diferente daquela para a qual o seu aparelho fonador foi habilitado, digamos assim. Então, é natural que haja mais dificuldades. Mas isso não quer dizer que o russo e o alemão sejam mais difíceis. Eles têm uma estrutura diferente, uma estrutura fonética. E o mesmo acontece com todos esses aspectos. O aspecto fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico. Então, não é que é mais difícil, é diferente. Não é difícil para o falante nativo, é natural. E aqui no Brasil mesmo, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, português é muito difícil. Eu já falei sobre isso com você, e na verdade o português não é difícil. A gramática do português pode ser difícil, e todos os aspectos que estão ligados à língua e que não são naturais em nós, podem ser mais difíceis para uma pessoa ou para outra. Por exemplo, o aspecto ortográfico. Quando a gente foi aprender a ortografia, quando nós fomos ser alfabetizados, foi muito desafiante, foi muito difícil para nós. Porque aquilo não faz parte das capacidades naturais que nós temos conectadas às questões linguísticas. Então, eu já comentei com você que hoje em dia a ciência da linguagem já comprova, já aceita a tese de que a capacidade linguística vem impressa no nosso DNA. Mas essa capacidade linguística impressa no DNA não diz respeito às questões ortográficas, ou às questões de leitura, as questões de codificação e decodificação. Isso vai representar um desafio muito grande quando a gente está no processo de desenvolvimento dessas capacidades de leitura e de escrita, porque não é uma coisa natural. Tudo que diz respeito à língua é natural, faz parte do DNA. Então, para a pessoa que está dentro do aspecto fisiológico, neurológico, apta e capacitada a desenvolver as capacidades ligadas àquela língua, é tudo muito tranquilo. Depois que passa a fase, pode ficar mais desafiante. E em se tratando de uma outra língua, de uma língua estrangeira, passado o momento crítico, a fase crítica, sempre será muito mais desafiante, porque o nosso cérebro, embora nós tenhamos no DNA a predisposição genética para o desenvolvimento da capacidade linguística, mas passada a fase crítica, o cérebro meio que fecha as portas para aquilo e vai abrir para outras tantas capacidades que nós temos habilidade para o desenvolvimento. Então, existe relação entre linguagem e pensamento? E de que forma isso se dá? As pessoas que têm um pensamento mais complexo, mais elaborado, elas têm capacidade para absorver, adquirir, aprender línguas que são também mais complexas ou mais elaboradas? Pense a respeito disso. Eu vou continuar essa discussão, responder essa pergunta teorizando, embora eu já tenha feito várias considerações, mas eu vou responder teorizando no próximo vídeo, tá? Como eu falei para você, eu vou tentar fazer vídeos com 15 minutos, um pouco mais ou um pouco menos que isso, para não ficar tão cansativo. Então, mais uma vez, eu peço que você curta o vídeo,
Compartilhe com seus amigos e com seus colegas. Curtir é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o assunto é relevante para você e que também pode ser relevante para outras pessoas e fazer com que isso circule mais nas plataformas do YouTube. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu espero você no próximo, eu te agradeço por isso, por ter assistido e até o próximo. Tchau!